Olá, Ed. Vamos falar hoje para vocês sobre essa unidade e esse tema que é bem interessante, que é The Origin of the World. A gente tem três perguntinhas aqui no começo quatro perguntinhas no começo aqui do livro que está perguntando o que a figura diz sobre essa unidade, né? Então, sobre o que está falando essa unidade. Então, você vai responder no caderno, né? Aqui não tem espaço para responder, então você vai responder no caderno. O que a figura faz? Então, it tells us, diz no conta, sobre, about, né? E aí você fala sobre o que você acha que é. É a primeira. Na segunda, está perguntando, according to the scientists, how was the world created? Então, de acordo com os cientistas, como o mundo foi criado. Então, você vai responder according to scientists, the world was created. E aí, se você for num Big Bang, em a Big Bang, então você vai pesquisar aí sobre essa origem do mundo, tá? Are there any religions or culture that have different theories for the origin of the world? Estou perguntando, há religiões e culturas que têm diferentes teorias para a origem do mundo? Então, sim, como é que eu falo assim? Yes, there are. E aí você pode falar aí quais são, né? Então, por exemplo, você quer falar que na cultura maia, in the Mayan culture, o que eles acreditam? The Christians believe, os cristãos acreditam o quê? Então você pode colocar as versões diferentes aí. Na quarta tem a pergunta: what do these theories have in common and how are they different? Então, por exemplo, você pode falar que tanto os cristãos quanto os gregos acreditavam que os deuses criaram o mundo. Os gregos achavam que o mundo eram os titãs. Tem a outra mitologia que também tem a mesma origem, então você pode pesquisar isso, vendo se tem a mesma origem, tá? Então é um tema bem legal para vocês pesquisarem. Aí, vou colocar aqui essas perguntinhas, vou copiar essas perguntas, vou tirar aqui as perguntas. Aí a gente tem lá a gente tem aqui um texto que é The Origin of the World, né? E aí tá falando sobre o mesmo assunto, praticamente sobre o mesmo assunto. Vamos ver se existe o áudio dele aqui. Vamos ouvir então a outra pessoa lendo aqui o texto, para vocês não ficarem só na minha pronúncia, né? Vamos lá aqui Unit 13, certo? 13. Unit 13, page 170, Activity 1. Take a look at the text. How was the world created? Many scientists spend their working lives trying to explain the origin of the world, the way things work, and many other things. However, ancient peoples had already explained many things long before scientific theories were developed. The explanations were told orally to the descendants of those who had created them. When civilized peoples conquered new lands, they always found that native inhabitants had created stories to explain natural phenomena, such as the existence of day and night, the stars in the sky, the origin of the world, and so forth. These stories are called myths. Então vocês viram aí, o texto está falando que muitos cientistas passam a sua vida tentando explicar a origem do mundo, como as coisas funcionam e muitas outras coisas. De qualquer forma, os povos antigos já tinham explicado muitas coisas antes que as teorias científicas fossem desenvolvidas. Essas explicações eram ditas oralmente para os descendentes daqueles que tinham criado.
quando as pessoas civilizadas conquistaram novos mundos, eles sempre descobriram que os habitantes nativos tinham criado histórias para explicar os fenômenos naturais, tais como a existência do dia e da noite, as estrelas no céu, a origem do mundo e assim por diante. E as histórias são chamadas mitos. Então você já tem aí o que é um mito, o que é a pergunta, né? Então, aí a primeira pergunta é: How does the text describe a myth? Então vocês vão responder no caderno. Como é que o texto descreve a myth? Por que os mitos são criados e o que eles explicam? Tem aqui também, vocês já viram isso na aula de filosofia, né? Why are the quotation marks used expression civilized people? Por que existem aspas aqui em pessoas civilizadas? E aí tem, ancient peoples had explained many things long before scientific theories were developed. Então, aqui ele está perguntando quais são os verbos nessa frase aqui e quais ações aconteceram antes. Então, aqui, ó, os povos antigos tinham explicados. A gente vai ver nesse bimestre o past perfect. Então, você tem aqui, quando você tem had already explained, já tinham explicado, certo? Depois aqui, aqueles que tinham as criado, had created. Aí, had created de novo, tinham criado. Depois, então a gente tem aqui, vai ser esse tempo que a gente conta histórias aí no passado, você tem o passado do passado, que é o past perfect que a gente vai ver nessa unidade, tá? Mas vamos continuar falando do tema da origem do mundo, e aí a gente tem lá no final da unidade, tem esse texto, tem essas questões aqui sobre o povo Yoruba, né? E aí você está perguntando onde eles moram, o que você sabe sobre eles, você já tinha ouvido falar deles, você sabe algumas culturas, e aí você vai encontrar aqui, ó, skim the text, what concept can you associate with it? Então, a prediction of what will happen in the future made a prophet by inspired by a god or some divine being. Então, vocês vão encontrar, você tem uma definição, e aí você vai encontrar no texto essa definição, certo? Tem dessas 4 definições. A4. Que tipo de texto que é esse texto? Esse texto que vocês vão ver na próxima página. Depois vocês vão fazer a relação entre as palavras aqui, certo? E aí tem o texto para vocês lerem sobre o Yoruba People. Vamos ver se ele tem aqui o áudio dele. No próximo, provavelmente tem. Vamos ver se é essa página. Unit 13, page 175. Reading. The Yoruba people from West Africa have different stories about the origin of the world. According to one of them, there were 2 realms, the invisible one, inhabited by the gods, and the physical one. This physical realm was filled with water until God decided to transform it into the world as we know it. He looked for someone who could do it and sent Obatala, his messenger, to perform this task. And what a hard task it was. So Obatala brought along his helper, Odudua, as well as a bag full of earth and a chicken. Along the way, they stopped over at a feast where Obatala got drunk from drinking too much palm wine. Having found his master drunk, Odudua picked up the bag and the chicken and continued the journey by himself. After Odudua arrived, he dumped the earth from the bag on the water and released the chicken. The chicken then ran, spreading the earth all around. After it ran over the earth in every direction, there was land. Odudua had created the world from what used to be water. Later, when Obatala got out of his drunken haze, he discovered that Odudua had already performed his task, which made him very upset. But God gave him another task to perform, to create the noble people that would populate the planet. Então, vocês têm esse texto. O que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão pegar esse primeiro texto da página 170, vão copiar ele no caderno pulando a linha. Vocês vão colocar uma linha em inglês, uma linha em português, uma linha em inglês e uma linha em português. A mesma coisa vocês vão fazer aqui nesse outro texto, uma linha em inglês e uma linha em português. Vão fazer no caderno e aí vocês vão tirar a foto do caderno
e vão colocar lá na ferramenta que eu vou colocar. E aí vão responder essas questões aqui também, da página 176 e aí também da página 174, que é antes do texto, certo? Então vocês têm bastante coisa aí para fazer nessa semana e eu vou postar a ferramenta para que vocês entreguem. É isso aí, até mais!